Teleaula Parnamirim. E aí, galerinha dos 8º anos das escolas públicas municipais de Parnamirim, nós estamos aqui em mais uma aula de geografia com o professor Tiago Augusto. E hoje, pessoal, nós vamos para o seguinte assunto: população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a dispersão, sobre as migrações, e hoje nós vamos mostrar, sobre o quê? Sobre essa dinâmica demográfica e de que forma essa população está distribuída no mundo e no Brasil. Olha só, vamos primeiro aqui para esse gráfico. Eu trouxe esse gráfico aqui para a gente introduzir esse assunto. Esse gráfico mostra como a humanidade chegou a 1 bilhão de habitantes. Então, o primeiro bilhão, vocês estão vendo aqui, foi em 1804. O segundo bilhão, em 1927. E assim por diante. 1960, 74, 87, 99 e até 7 bilhões de habitantes que existem no mundo em 2012. Olhando para esse gráfico aqui, a gente vai ver o seguinte. Então, eu falei na aula anterior que o Homo sapiens, ele surgiu há mais ou menos 200 mil anos. E para chegar no primeiro bilhão de habitantes de Homo sapiens, da sociedade humana no planeta Terra, durou todos esses 200 mil anos, até o ano de 1804. E a gente chega a 1 bilhão. Depois, de forma mais rápida do que esses 200 mil anos, em 123 anos a gente chega a 2 bilhões, em 1927. Depois de 33 anos, 1960, a gente chega a 3 bilhões. E aí vai cada vez mais rápido. Em 14 anos, 4 bilhões. Em 13 anos, 5 bilhões. Em 12 anos, 6 bilhões. E deu uma certa desacelerada, mas mantendo ali o ritmo, em 13 anos chegamos a 7 bilhões de habitantes. No ano de 2017, a gente já chegou aí a mais ou menos 7 bilhões e meio de habitantes de seres humanos no mundo. E aí há uma perspectiva da gente chegar no ano de 2050, com uma projeção de em 2050 a gente chegar a quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Imagine só, pessoal, o impacto ambiental, o impacto social nas cidades de tanta gente no mundo. Será que vai existir recursos naturais, água, solo, o ar puro para todos esses bilhões de habitantes? Será que nossas cidades estão preparadas para receber tantos habitantes? Será que nós temos um sistema educacional, de saúde, de transporte, de moradia que vai suportar esses bilhões de pessoas no planeta? Então, algumas questões que a gente pode levantar observando esse gráfico. E aí, como é que está distribuído no mundo esses bilhões de pessoas? Então, vejam só, dos 7 bilhões, 4,5 bilhões de pessoas estão só no continente asiático. Então, a gente viu nas aulas anteriores que a Ásia é o maior dos continentes em termos de território, em termos de continente, no termos de terra em si. E também é o maior dos continentes em população, 4,5 bilhões de pessoas. A gente observa nesse mapa que o segundo continente com mais pessoas é a África, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Depois, nós temos aqui a América, também com um pouco mais de 1 bilhão. E, em seguida, nós temos o quê? A Oceania, a Europa, com 742 milhões de habitantes, quase 1 bilhão, e por último, a Oceania, com 40,691 milhões de habitantes, sendo a Oceania o menor dos continentes
em termos de habitantes. Olhando para os países, nós temos o quê? O primeiro país com o maior número de pessoas no mundo, a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente, é muito chinês. E a gente pode dizer que está quase aí 1,5 bilhão de habitantes. Em segundo, a Índia. Então, são os países bilionários, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de população. Quais são esses países? A China, em primeiro lugar, e a Índia, em segundo, que já passaram de 1 bilhão de habitantes. É praticamente, pessoal, como se fosse mais ou menos 7 Brasis dentro da China, ou 6 Brasis dentro da Índia. Então é muita gente mesmo, para a gente ter uma ideia aí do que é que significa esses bilhões e bilhões de habitantes. E aí, o terceiro país mais habitado, né, da Terra seria os Estados Unidos. Em quarto, a Indonésia, lembrando que esses dados são de 2017. E quinto, o Brasil, com pouco mais de 200 milhões de habitantes. Os dados recentes já mostram, né, outros países já chegando perto e passando do Brasil. Então, para a gente entender essa distribuição da população no planeta, a gente tem que trazer aqui um outro conceito, o de densidade demográfica ou população relativa, que é o quê? É a concentração da população de uma determinada área por meio da divisão do total da população, que seria a população absoluta, pela área que está distribuída. A população absoluta é o quê? É a soma de todos os habitantes de um lugar. Então, quando a gente fala em população absoluta, estamos falando de todos os habitantes do Brasil, por exemplo, ou do Rio Grande do Norte, ou de Parnamirim. Quando a gente fala em população relativa ou densidade demográfica, a gente está falando desse número de habitantes dividido pela área, pelo território do Brasil, ou do Rio Grande do Norte, ou de Parnamirim. Então, é um outro conceito aí importante, é a densidade. E aí vão existir lugares e países mais densos e lugares e países menos densos de população. Esse mapa aqui que eu trouxe é a densidade demográfica no mundo. Então, as áreas mais escuras mostram o quê? Uma maior densidade populacional. Então, vejam só, na China, pessoal, não é a China toda que está distribuída de forma igual, esses quase 1,5 bilhão de habitantes. Então, grande parte dessa população chinesa está concentrada no litoral chinês, né, nas proximidades do Oceano Pacífico. A Índia, né, também, essa população não está regularmente distribuída. A gente pode observar aqui áreas mais esbranquiçadas nesse mapa, né, mais próxima do branco, um bege clarinho. Então, a gente tem a Antártica, que não tem habitantes, são pesquisadores que vão para lá. Mas tem também ali, ó, na Austrália, né, a gente tem uma parte mais clara. Então, nessa parte da Austrália, ali é o deserto da Austrália. Na África, tem também uma faixa mais clara, que seria o deserto do Saara. No Brasil, uma parte mais clara, relacionada aí à floresta amazônica. No norte do Canadá, olhando lá para o Polo Norte, já da América, do continente americano, a gente vê o quê? Uma área mais clara no Canadá, também que é a região mais gelada do Ártico, onde tem menos habitantes. Então, quanto mais escuro nesse mapa, maior a concentração populacional. Quanto mais claro, menor a concentração de pessoas, menor a densidade populacional, a densidade demográfica. E aí, quais são os fatores que influenciam nessa densidade demográfica? Porque existem pessoas morando no Brasil, por exemplo, mais próximos do litoral e pouca gente morando mais nas áreas do interior do Brasil. Então, existem fatores de ordem natural e fatores de ordem histórico-econômico. Os fatores de ordem natural são quais? O clima. Então, nas áreas mais geladas, nas áreas de climas muito frios, então, as pessoas tendem a não habitar esses lugares. O relevo, regiões muito montanhosas, né, como a gente vê,
por exemplo, na Cordilheira do Himalaia ou na Cordilheira dos Andes, nas áreas mais altas, né, é difícil de se habitar. Então, isso vai influenciar. A disponibilidade de água, né, nas áreas de deserto, onde tem escassez de água, também é mais difícil de se habitar. As pessoas procuram habitar onde tem a facilidade, né, de ter o abastecimento de água. A qualidade do solo também, se eu não tenho um solo bom para a agricultura, né, para esses fins da agricultura, eu não vou morar naquele local, vou procurar um outro lugar onde o solo seja melhor, onde eu possa plantar e colher de forma mais satisfatória. Então, são vários fatores naturais que determinam, né, que condicionam as pessoas a morarem ou não nesses lugares. Existem também os fatores históricos econômicos relacionados aos povoamentos antigos, ao crescimento das cidades, à implantação de sistemas de transporte e à dinamização de economias regionais e sua continuidade no tempo. Então, quando a gente pergunta por que, olhando para o Rio Grande do Norte, praticamente metade da população do Rio Grande do Norte mora na região metropolitana de Natal, né, que aí inclui Parnamirim. Porque aqui, na região metropolitana, tem o quê? Mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de emprego, relativamente a saúde é melhor, a educação. Então, existem vários fatores, né, que aí faz com que essa região metropolitana atraia muita mais gente do que o interior do estado. Então, são fatores econômicos, né, fatores relacionados à industrialização, ao turismo, né, entre outros setores econômicos que fazem com que a população procure uma determinada cidade e outras não, né? Por que São Paulo é a maior cidade em termos populacionais do Brasil? Pela mesma característica que Natal a região metropolitana de Natal é a mais importante área econômica do Rio Grande do Norte. E aí São Paulo seria essa grande área, né, essa grande cidade econômica do Brasil. Então lá tem mais empregos, né, tem mais indústria, mais empresas, mais oportunidades, melhores condições de educação, melhores condições de saúde e também de transportes, de moradia. Então tudo isso fez com que historicamente muitas pessoas migrassem para essas cidades e aí se tornar uma cidade grande. Então, quando a gente pensa nos países, né, e suas densidades, existe o país populoso, que é aquela com elevada população absoluta, e o país povoado, que é aquele com elevada população relativa ou densidade demográfica. Então, quando a gente compara, por exemplo, Brasil e Coreia do Sul, quem é que tem a maior população? É o Brasil. Então, o Brasil é mais populoso do que a Coreia do Sul. Porém, a Coreia do Sul é um país pequenininho, né? O Brasil já é um país com um território grande. Então, por isso que, em termos de povoamento, a Coreia do Sul tem a maior densidade demográfica, ou seja, é mais povoado do que o Brasil. Então, para a gente ver aí essa relação entre densidade demográfica e ser populoso e ser povoado. Então, eu trouxe aqui o mapa do Brasil. Primeiro a gente viu o mapa do mundo, agora o do Brasil, mostrando essa densidade demográfica. E aí, como eu já falei para vocês, a maior parte da população brasileira vive nas áreas próximas ao litoral, ao Oceano Atlântico. Então, quando a gente olha aqui, essa faixa litorânea está mais escura, né, mais avermelhada, né? Ou seja, tem uma maior densidade populacional. É nessa faixa que tem as maiores cidades brasileiras, onde a economia é mais dinâmica, onde a vida pulsa, né, de forma mais dinâmica, mais ativa. Então, por isso que grande parte da população brasileira mora, né, aí nessa faixa próxima ao litoral. E a gente observa o quê? Para o interior do Brasil, né, com exceção ali de Manaus, que está vermelhinho, a gente vê o que? Áreas mais claras. Essas áreas mais claras significam o quê? Menos pessoas morando, ou seja, uma menor densidade populacional. E aí, grande parte, por quê? Porque aí nós temos a floresta amazônica, nós temos o nosso cerrado, o nosso Pantanal, nós temos aí, nesse interior do Brasil também, plantações de soja, a criação de gado. Então, tudo isso faz com que tenha menos cidades, menos pessoas morando
nessas áreas mais claras do país. Um outro conceito agora que a gente vai entrar é sobre a taxa de crescimento vegetativo ou natural, que é o quê? A diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade em determinado período expressa em porcentagem, em percentual. Então, é um outro conceito, o crescimento vegetativo, ou seja, de que forma uma população cresceu. Então, ou seja, subtraindo do número de nascidos o número de mortes. A gente faz o quê? Pega o número de nascidos menos o número de mortes, dá o crescimento vegetativo ou crescimento chamado natural de um país, de um estado, de uma cidade. Lembrando que nesse crescimento vegetativo se desconsidera aí a migração, né? A questão da imigração e da imigração. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos por habitantes em um ano. A taxa de mortalidade, o número de óbitos ou falecimentos em 1.000 habitantes em um ano, certo? Então, isso aqui seria a taxa de natalidade e mortalidade. Quando a gente subtrai um do outro, a gente tem o crescimento vegetativo. Esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, é para mostrar o crescimento vegetativo do Brasil ao longo dos anos, de 1900 até 2020. E a gente vê o seguinte, antes esse crescimento era mais espaço, era mais largo, e foi o que? Se estreitando. Essa linha violeta é a taxa de natalidade e a linha verde a de mortalidade. Ou seja, isso significa o quê? Que se a mortalidade diminuiu, né, principalmente por questões de saúde, vacinação, melhores condições sanitárias ao longo desses últimos 100 anos, 120 anos, e também diminuiu a taxa de natalidade. Então, por quê? Porque hoje a gente tem o quê? Métodos contraceptivos, nós temos o quê? Uma população que está mais preocupada em trabalhar, né? Precisa ganhar o dinheiro, precisa do emprego, precisa se deslocar constantemente na cidade e muitas vezes, né, não quer ter filho, né? Não tem condições financeiras ou na sua dinâmica de vida fica mais difícil de ter filho, ou o filho dificultaria essa dinâmica. Então as pessoas hoje cada vez querem ter menos filho. Então se a gente pergunta aos avós de vocês, aos pais, né, quantas pessoas tinham, né, quantos filhos tiveram seus avós ou bisavós, quantos filhos tiveram seus pais. E aí a gente vai vendo que cada vez mais as pessoas tendem a ter menos filhos. Por isso que está diminuindo a natalidade no Brasil, mas também diminuindo a mortalidade. E com isso, diminuindo o crescimento vegetativo, ou seja, a população brasileira cresce de forma mais lenta. Quanto maior esse crescimento vegetativo, mais rápido é o crescimento da população. Então a gente vê aqui, observando esse gráfico, né, qual é a maior espessura. É aqui entre 1945 e 1975. Então esse foi o momento de maior crescimento vegetativo do Brasil. Um outro fator importante dentro da demografia, né, lembrando o seguinte, quando a gente fala de demográfico, a gente está falando, esse demo quer dizer o quê? Povo, ou seja, o assunto relacionado ao povo, à população. Então, dentro da demografia, dentro desse assunto populacional, nós temos a taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos, em uma população em um determinado ano. Então, isso aí é a taxa, certo, de mortalidade infantil. E no Brasil também essa mortalidade vem diminuindo, porém ainda é considerada uma alta mortalidade infantil, né? Uma média alta mortalidade infantil. Então, eu trouxe o mapa do mundo aqui para mostrar o quê? A taxa de mortalidade infantil em vários países. E a gente observa o quê? Quanto mais escuro novamente no mapa, maior a mortalidade infantil. E qual é o continente onde é maior essa mortalidade? No continente africano. Ou seja, a gente ainda tem na África uma mortalidade infantil altíssima, né? Ou seja, em níveis que não são mais considerados níveis ótimos, né, de mortalidade infantil no mundo. Então,
A gente observa o Brasil aí com o nível médio dessa mortalidade e as áreas mais claras, olha só, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, nessas áreas mais claras, nós temos o quê? Uma menor mortalidade infantil. Ou seja, naqueles países que a gente viu na aula anterior, como países do tipo norte, são países que têm menor mortalidade infantil. E aqueles países do tipo sul, de uma forma geral, principalmente na África, nós temos a maior mortalidade infantil. Temos também um outro conceito que é a taxa de fecundidade. Então, seria a relação entre o número de nascidos vivos num período de tempo e o número de mulheres em idade fértil, né? Ou seja, com a idade entre 15 e 49 anos, entre 15 e 50 anos seria essa média aí, onde a mulher pode ter filhos. Então, daí a taxa de fecundidade. Olha só, esse gráfico aqui mostra um detalhe. A gente tem aqui, ó, países desenvolvidos. Então, a taxa de natalidade era de 10,9 e a taxa de fecundidade desses países desenvolvidos de 1,7. Quando a gente vê aqui, ó, países menos desenvolvidos, a taxa de natalidade 20,1, ou seja, é bem maior daqueles países desenvolvidos. E a taxa de fecundidade também 2,6, ou seja, também uma taxa de fecundidade maior. O que é que isso significa, Tiago? Isso significa o seguinte: quanto mais desenvolvido um país, mais característica ele tem de um país do tipo norte, menos as mulheres tendem a engravidar, menos as mulheres tendem a ter filhos. Então, veja que ter poucos filhos também acaba sendo um sinônimo, de certa forma, de desenvolvimento social. Então, porque, assim, se a gente pensar bem, olha só a quantidade de filhos, né? Hoje a África ela ainda é um continente onde as mulheres têm bastantes filhos e já tem muita pobreza. Imagina aí você dividir a pobreza com mais e mais pessoas. Então, isso aí dificulta também o desenvolvimento social. Então, aí, pessoal, a importância da gente se planejar, né, na vida, né? Primeiro pensar em trabalhar, conseguir um emprego e construindo devagarinho, comprando a casa, comprando o carro, se organizando, né, se casar e, de certa forma, planejar essa quantidade de filhos, né, o chamado planejamento familiar. Então, isso é o ideal, né, para a gente poder ter, de certa forma, um melhor desenvolvimento social. Um outro conceito aqui, a esperança de vida média ao nascer, ou expectativa de vida ao nascer. O que seria isso? Expressa a duração prevista para a vida de um recém-nascido, caso a taxa de mortalidade do momento em que ele nasceu permaneça a mesma ou constante. Ou seja, expectativa de vida é o quê? Eu nasci em tal ano, a minha expectativa de vida é viver até certa idade. Então, nós vamos aqui, ó, olhar a expectativa de vida no mundo. Olha lá para a África novamente, pessoal. Quanto mais claro, menor a expectativa de vida. Então, além da África ter uma grande mortalidade infantil, também é um continente onde tem aí as menores expectativas de vida. Ou seja, expectativas aqui, ó, de acordo com o nosso mapa, de menos de 65 anos. Então, a pessoa nasceu hoje na África, ela tende, né, a morrer antes dos 65 anos. Vamos ver aqui o Brasil. O Brasil está de laranja. Então, de laranja é o quê? Ó, de 73 a 77 anos. Então, hoje, a expectativa de vida do brasileiro, ao nascer, ele pode viver aí, em média, se não acontecer nenhuma fatalidade antes, entre 73 e 77 anos. Mas olha só para os países do tipo norte, Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália novamente. Então, mais de 77 anos. Então, é muito comum a gente ver idosos nesses países, né, caminhando, fazendo exercícios, tendo uma vida assim como se fosse um jovem. Né? Por quê? Porque são países, né, que têm uma maior qualidade de vida. Então, a pessoa chega na idade idosa, né, e consegue ultrapassar aí os 77 anos tranquilamente. Essa aqui é um gráfico mostrando a esperança de vida ao nascer no Brasil, de 1930 a 2020. Então, ó, quem nascia aqui, ó, 1930, 1940 no Brasil, tinha uma expectativa de vida de mais ou menos 41 anos.
Ou seja, você nascia e a sua expectativa era no máximo de chegar aos 41 anos. Vamos ver aqui, eu vou denunciar a idade do professor. Entre 1980 e 1991, a minha expectativa de vida quando eu nasci, era de 62 a 66 anos. Mas essa expectativa melhorou, né? Hoje, vamos ver a que vocês nasceram. Né? A maioria aqui, 8º ano, está mais ou menos aí com 13, 14 anos. Então, há 13, 14 anos atrás, a gente tem o quê? Uma expectativa de vida entre 70 e 73 anos. Foi a expectativa de vida que vocês nasceram. E hoje a gente já tem a expectativa de vida chegando em 76, quase 77 anos no Brasil. Então, significa o quê? Que nós estamos melhorando as condições de saúde. Apesar de ser precário ainda, a gente tem grandes problemas de saúde no Brasil, mas, de certa forma, houve uma melhoria, né? Melhoria no saneamento, na vacinação, nos cuidados com o corpo, nos cuidados com exercícios físicos, nos cuidados com a saúde de uma forma geral. E aí, o Brasil está naquela ideia da transição demográfica, ou seja, a gente está aos poucos saindo de um país, de uma população jovem, e aos poucos nós estamos indo para um país de população mais idosa. Então, na transição demográfica, olha só, lá na África eles ainda estão na primeira fase dessa transição. Então, quando a gente fala em transição, a gente está falando de mudança, ou seja, a mudança do comportamento demográfico de um país. E aí lá na África eles estão na primeira etapa, onde tem o quê? Alta para baixa mortalidade, ou seja, agora que lá na África eles estão começando a diminuir a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. Isso o Brasil já fez, já ocorreu no Brasil na década de 50, década de 60. Os países de laranja, né, no caso aqui, na América do Sul, nós temos Paraguai, Bolívia, ali nos vizinhos do Brasil, eles estão numa segunda etapa, onde tem o quê? Inicia-se a redução da mortalidade e da fecundidade. Então, enquanto que a maioria dos países da África agora que está diminuindo a mortalidade, mas continua com a fecundidade alta, ou seja, por isso que hoje o continente que mais cresce de forma acelerada a sua população é a África. Fecundidade alta, muitos filhos e a mortalidade diminuindo. Então, aquele crescimento vegetativo está em alta na África. Nos países de laranja, esse crescimento vegetativo está começando a diminuir. Por quê? Porque está começando a diminuir também a fecundidade. E no caso do Brasil, que está aí entre o amarelo e o laranja, no caso do Brasil, a gente está com a mortalidade estável já, de uma certa forma considerada de médio para baixo, e a fecundidade já praticamente estável, ou seja, em queda. Então, a gente está caindo a fecundidade, né, como eu mostrei no gráfico anterior, as mulheres tinham muito mais filhos antes no Brasil, e hoje a gente tem o quê? Uma fecundidade em queda, o crescimento vegetativo diminuindo, então a gente está já uma terceira fase aí, ou na segunda fase em curso da transição demográfica. E os países que já passaram por essa transição são aqueles que têm uma baixa fecundidade, já está com baixa mortalidade, mas devido à grande qualidade de vida, as pessoas conseguem ter uma expectativa de vida maior, então vivem mais tempo. E aí são os países onde a população está envelhecendo. E aí quando a gente olha para o mapa, são aqueles países considerados do tipo norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, agora ali incluindo também a Rússia, a Austrália. Então a gente observa que o Brasil está tendendo para isso. Então daqui a algumas décadas, o Brasil vai estar aí talvez nesse mapa como uma pós-transição, ou seja, já de amarelo, onde cada vez mais a nossa população tende a envelhecer. Então, quando a população envelhece, quando a gente tem uma população jovem, como ainda é a população brasileira, os maiores investimentos nesse momento ainda devem priorizar o que é a educação, já que tem a maior população jovem e essa população precisa de trabalho, precisa de emprego. Então, a gente tem que o quê? Investir em educação para o quê? Para que essas oportunidades de emprego sejam conquistadas. Já quando a população envelhece, no caso já dos países europeus que já estão nesse pós-transição,
aí o maior investimento tem que ser na saúde, né? Nesse cuidado com o idoso, né? Na saúde geriátrica. Então, não que antes não tenha que ter investimento em saúde, mas é a questão de prioridade. E aí tem mudanças na questão da aposentadoria. Então, tudo isso, justamente pelo Brasil estar quase chegando aí nessa parte de uma população envelhecida, também existe esse debate hoje dessas reformas previdenciárias, reformas na aposentadoria no Brasil. E aí essa transição, né, mostra que o Brasil, a gente tem aqui a chamada pirâmide etária. Então, quanto mais larga a parte de baixo, a base da pirâmide, quer dizer, maior o número de nascimentos. Quanto mais estreito o topo da pirâmide, quer dizer o quê? Poucos idosos. Então, o Brasil, em 1980, tinha uma grande população nascendo e poucos idosos. Já nesse gráfico projetado agora para 2020, a gente tem o quê? Uma base menor, ou seja, menos nascimentos e já uma maior população de idosos. Então, mostrando o quê? Que a gente realmente está nessa transição demográfica. Está havendo o quê? Uma mudança do comportamento populacional no Brasil. E aí eu vou deixar aqui a dica, né, na página 63 do livro de vocês. Vocês podem trabalhar com o professor de vocês. Também vai ter uma atividade lá mais detalhada sobre essas pirâmides etárias, né? Essas pirâmides que mostram essa transição populacional. Ok? Então, eu agradeço a vocês pela atenção, né? Gostei muito dessa nossa aula hoje, espero que vocês tenham gostado também. Então, a gente vai se encontrar aqui, né, na próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fiquem com Deus e um beijão aí do professor Tiago para vocês. Valeu, pessoal do 8º ano!